Gostei de tudo aí. Você, o Senado, É bonita, né? tudo. É bonita. Ô, Pena que as notícias não combinam, né, Amadeu? Pois é, a Socorro vai trazer aí uma realidade. Eu lembro, Socorro, que você trouxe aqui, acho que era Equador, aonde foi terrível a situação, né? E a Índia está vivendo tempos parecidos, em algumas circunstâncias até piores. Situação trágica, Amadeu, na Índia, risco, né? Está quase risco total de colapso do sistema de saúde. Hoje, a Índia registrou, Amadeu, 259 mil novos casos de Covid-19. A média é de 200 mil casos diários na última semana. Isso é 20 vezes mais que 2 meses atrás. O país registrou, nesta sexta-feira, 1.761 mortos, é também um recorde, isso, recorde desde o início da pandemia. Cientistas afirmam que esse aumento de casos pode ser devido à mutação, à dupla mutação do vírus que foi identificada no país. A capital Nova Delhi já decretou confinamento de uma semana, e a cidade, que tem 29 milhões de habitantes, até ontem tinha apenas 150 leitos disponíveis, leitos em unidade de terapia intensiva. Oficialmente, a Índia tem 180 mil mortos por Covid-19, 15 mil foram registrados só este mês, mas é possível que o número real de óbitos seja bem maior. E uma das indicações são as imagens que a gente tem de cemitérios e crematórios lotados. No estado, essas imagens que a gente vê aí são no estado de Gujarat, na Índia. Muitos crematórios estão funcionando 24 horas. Eles estão recebendo de 3 a 4 vezes mais corpos que o normal. Alguns crematórios estão cremando corpos em parques localizados ao lado dos estabelecimentos. Na cidade de Ahmedabad, que é a maior cidade do país, com 60 milhões de habitantes, a estrutura de um crematório desabou, isso por causa do uso constante das últimas 2 semanas. Em outra cidade do mesmo estado, em Surat, as vigas, as armações de ferro de um outro crematório, elas derreteram, imagina, derreteram, porque não houve tempo para deixar que os fornos esfriassem. Há também denúncias de que alguns crematórios já começam a faltar madeira, então eles estão pedindo aos parentes dos mortos, das vítimas, que levem a madeira para cremação. E há também denúncias de parentes que dizem que tem crematório que está cobrando, que chega a cobrar 20 vezes mais caro para fazer o serviço. O governo do país aí tenta aliviar, uma das medidas para tentar contornar a situação, controlar o vírus, o governo anunciou que vai vacinar, todo mundo vai poder ser vacinado, pessoas com 18 anos ou mais, vacina para todos a partir de 1º de maio. Agora, também procurei aqui algumas informações sobre essa variante da Índia, que está preocupando bastante aqui a Europa. Os primeiros casos dessa variante foram registrados no último mês de outubro, mas só em março, só no final de março, que ela passou a ser preocupação do governo e principalmente dos cientistas. Até ontem, essa variante da Índia já foi identificada em 19 estados. Ela é parecida com a variante identificada no Brasil e também com a identificada na África do Sul. Os cientistas continuam investigando, tudo parece que sim, mas até agora, oficialmente, eles apenas dizem que estão investigando se essa variante é mais transmissível, se mata mais e se é resistente às vacinas. Amadeu. É um negócio chocante, né? Nos diminui como humanidade, né? O que está acontecendo na Índia, isso aqui é a verdade. Eu estava vendo aqui que a Índia tem uma gestão tão caótica da pandemia quanto nós, viu? Olha, o ministro de Saúde, Harsh Vardhan, declarou no começo do mês passado, março, que estamos vivendo a fase final da pandemia. Mas, Amadeu, você lembra que eu falei que há 2 meses, esse número de hoje de casos é 20 vezes maior que há 2 meses. Há várias notícias aqui na Europa, a Índia foi notícia porque os casos estavam diminuindo. A Índia tinha controlado e ninguém sabia como.
Ou 2 seja, meses depois era a gente está vendo mentira. essa tragédia. Ou seja, era mentira. Porque apesar E o de... número de mortos provavelmente é bem maior que o oficial, Amadeu. Até porque, oficialmente, lá na Índia, vivemos o parlamentarismo. O primeiro-ministro, vou pegar o nome dele aqui, Narendra Modi, né? Isso. É o tal. Ele até chegou a especular fazer diplomacia de vacina, porque lá é que estão as fábricas, né, de EPIs O e de maior vacinas instituto, o maior também. produtor. Aí, então eles iam distribuir para os países mais próximos, como forma de ganhar importância geopolítica e tal. E ele pensando nisso tudo e esquecendo do povo dele? Quer dizer, é um megalomaníaco. E quem está E sofrendo... o Instituto Serum, que é o maior produtor de vacinas do mundo, culpa os Estados Unidos, culpa o governo Biden e diz que pelo embargo no material necessário para produzir a vacina. É um show de absurdos e que, como sempre, em qualquer sociedade, sobra para a população. Quando incautos se assenhoram do poder, teremos choro popular. Isso é indubitável. Ô, Socorro, mas vamos falar de vacina. A Europa analisa a vacina da Johnson, como é? Pois é, a gente contou aqui todo esse caso, a vacina foi suspensa, também suspensa nos Estados Unidos. E hoje, Amadeu, a Agência Europeia de Medicamentos se pronunciou sobre. A agência disse que encontrou uma possível ligação da vacina da Johnson & Johnson com casos muito raros de coágulo sanguíneo. Mas a agência reforçou que os benefícios do imunizante superam os riscos. A agência decidiu, mesmo assim, a agência decidiu incluir o coágulo como um efeito colateral raro do imunizante da Johnson & Johnson. A Agência Europeia de Medicamentos analisou dados disponíveis. Os dados que tem, Amadeu, são de 8 casos que aconteceram nos Estados Unidos, 8 casos em um universo de 7 milhões de doses. Todos esses casos ocorreram em pessoas com menos de 60 anos de idade, a maioria em mulheres, e até 3 semanas após a vacinação. A Agência Europeia de Medicamentos disse que esse coágulo, ele é muito parecido, ele é semelhante com os coágulos associados à vacina da AstraZeneca, mas reforçou que são casos raríssimos, os benefícios superam os riscos, a vacina é segura, a vacina é eficaz. Já os Estados Unidos vão decidir amanhã, aliás, os Estados Unidos vão decidir na próxima sexta-feira sobre a vacina da Johnson & Johnson. Por enquanto, o imunizante continua suspenso no país. Amadeu. Juliana, coloca aí o pleno, por favor. Isso. Eu estou chamando pleno porque é uma notícia que interessa muito ao Farol. Ele se regozijará com a informação que a Socorro vai trazer aí para nós. Ô Socorro, jornalista, profissão perigo? Mas tentam o descrédito da nossa profissão. É isso que a gente vai ver agora, Amadeu. Há um índice, um ranking de liberdade de imprensa. Você sabe qual lugar está o nosso país, Amadeu? Nem imagino. Primeiro lugar, a Noruega. Primeiro lugar, o top 4 são todos os países lá do norte da Europa. Agora, o Brasil está na posição 111, Amadeu. E duras críticas ao governo brasileiro por isso, como a gente acompanha agora. O Brasil caiu 4 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras e entrou na zona vermelha, classificada como difícil. O relatório da RSF destaca que o jornalismo, principal vacina contra a desinformação, é cerceado total ou parcialmente em 73% dos 180 países classificados pela organização. Apenas 12 estão na zona branca, considerada ótima ou muito satisfatória. Noruega, Finlândia e Suécia são os primeiros no índice de liberdade de imprensa.
No Brasil, que ocupa a posição 111, a RSF afirma que insultos, estigmatização e orquestração de humilhações públicas de jornalistas se tornaram a marca registrada de Jair Bolsonaro, da família do presidente e de pessoas próximas a ele. A ONG criticou ainda que tanto Bolsonaro quanto o presidente venezuelano Nicolás Maduro promoveram medicamentos contra a Covid-19 cuja eficácia nunca foi comprovada. Na zona vermelha também estão Índia, México e Rússia. No final da lista está a China, que, de acordo com a Repórteres Sem Fronteiras, continua aumentando a censura, a vigilância e a propaganda na internet a níveis sem precedentes. Pois é, Amadeu, que pena, né? Mais uma vergonha para o nosso Brasil e